Maravilha. Raul, bom dia, é um prazer estar com você aqui. Sempre eu recapitulo que para quem se inscreveu, ainda está disponível o link até dia 5. Vai ter acesso à nossa live gravada, né, como teve a de ontem. E nós vamos até dia 5, até domingo, 7 horas da manhã, um especialista diferente, todo dia. Então, para a gente poder começar de hoje, o assunto é crise financeira, esse momento que eu acho que todo empreendedor, e nem só empresário, né, pessoa física também, está preocupado. Então, conta um pouco para a gente da sua história, da onde você veio, depois que você saiu da barriga da sua mãe até hoje. Você é um amigo pessoal meu também, é um prazer estar com você aqui nessa live. Fique à vontade para se apresentar e falar da sua experiência. Prazer é meu, todo mundo sentiu essa crise, não foi só empresário, não. Principalmente o empregado que ficou sem receber. Ah, as ações caíram muito, então é uma situação bem séria. A gente não via algo assim desde 2008, e 2008 ainda não foi tão ruim quanto está sendo agora. É uma pandemia mundial, um caso de saúde pública, né? Então, uma situação bem delicada. Falando um pouco da minha história, eu estou no mercado aí já faz uns 5 anos. Eu era mais da parte operacional. Hoje eu faço a parte comercial. Eu encontrei aí num escritório de investimentos, nessa parte comercial, nessa parte de vendas, um jeito de impactar mais na vida das pessoas. E resolvi investir nisso, resolvi empreender nessa área, né? E a minha experiência de mercado é essa, né? É isso que eu tenho a agregar. Eu tive alguns problemas financeiros no passado, por isso que eu fui por essa linha, né? Eu gostaria de empreender, eu queria empreender, e para mim não foi nada fácil, eu não me planejei financeiramente, e comecei a estudar, comecei a me desenvolver nessa área, né? Nessa questão financeira, finanças, investimentos. E acabei pegando gosto, acabei vendo que eu podia ajudar mais pessoas e não só eu mesmo. E tô nisso E, aí. e- e você chegou a empreender, inclusive, então, né? E Cheguei a qual que foi o seu maior empreender, desafio dentro meus das finanças? É empreendimentos. controlar as contas, separar o que era físico da empresa? Cara, eu acho que o maior desafio nas finanças para todo mundo é conseguir se controlar hoje pensando no futuro. Porque é uma coisa que você não está vendo hoje, né? Você vai comprar alguma coisa, é muito claro. Você vai lá, paga, pega aquela coisa, ou vai num restaurante caro, você está recebendo na hora, você está vendo o benefício. Agora, quando você vai investir, quando você vai guardar dinheiro, você não vê isso. Você está vendo no horizonte de 20 anos, daqui a 20 anos eu vou receber o benefício disso que eu estou me privando agora. Então é muito difícil. Esse é o maior desafio para todo mundo. É igual quando o cara vai fazer uma dieta, né? Ah, eu quero emagrecer e tal. Só que, putz, aquele bolinho é um prazer imediato. Ele podia comer aquele chocolate, aquela coisa gostosa, ficar de bobeira vendo televisão, vendo Netflix, e ele tem que se privar disso em prol de, pô, ter uma saúde melhor, ter uma estética melhor, sei lá. Então, então a ideia é essa. O difícil é se privar do agora para pensar no depois, né? Esse é o grande desafio, não só para finanças, mas acho que para qualquer área da vida, né? Né? Ontem eu até falava na live de ontem da questão da dificuldade que as pessoas têm hoje, quando você fala do perfil empreendedor, né? Existiu até uma palestra no ano de 2018 que a pessoa que estava comigo na live ontem esteve nessa palestra que eu dei, onde eu falava da questão do perfil operário, empreendedor e empresário. Né? Então você tem aquele surto de empreendedorismo, você tem uma ideia de montar um negócio, você é muito bom exatamente na parte operária, ou seja, você executa muito bem, né? Só que depois de um momento, você depois se vê dentro de um processo onde você vira um empresário e muitas das vezes falta realmente o lado da administração financeira. Eu acho que isso é algo que nem você falou. Infelizmente, né? É algo que acontece com a maioria dos negócios. Agora, Raul, uma coisa que eu acho que é o objetivo de muitas pessoas que estão no nosso grupo, inclusive. Eu tenho um Legal. negócio hoje, eu
estou com o meu negócio fechado, existe uma dependência de venda. Como que eu devo fazer? Qual que é o melhor momento? É agora para agir financeiramente falando com o meu negócio, considerando que nós estamos nessa pandemia, né? Bom, a gente está numa situação complicada, como eu falei. A gente e entra na mesma história do desafio, né? Do se privar agora para pensar no depois. O que acontece é que quando você estuda alguma coisa, quando você quer ter uma educação, assim como na escola, como na faculdade, você estuda hoje para colher os frutos daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Sim, sim. Quando você fala de educação financeira, não é diferente. Então, quem não tinha uma educação financeira há 3 anos atrás, hoje vai sofrer muito mais. Então, vamos trabalhar a parte da educação financeira agora, para quem não tinha, mas é bom a pessoa saber que não dá para fazer milagre. Se você não tinha um capital guardado, um dinheiro guardado para passar por esse momento, você vai enfrentar muita dificuldade. Dá para passar, lógico, você tem que ter ali a disciplina para controlar os gastos agora mais do que nunca. Tem gente que está recebendo meio salário, ou que nem se falou, o empresário que acabou fechando as portas. Acaba ficando bem complicado para esse pessoal. Em critérios de investimento, hoje o que o cara pode fazer é ter uma reserva financeira onde ele não corra risco. Então, o que entrar de dinheiro, saber controlar e guardar esse dinheiro em algum lugar, algum fundo, onde ele consiga resgatar a hora que ele precisar, a hora que ele quiser. E não corra riscos, não corra risco bolsa, não corra risco de variação desse capital, desse dinheiro ao longo desse ano, principalmente, né? Porque as ações elas estão caindo, elas estão baratas, mas a gente não sabe se elas vão cair mais, se elas vão retomar agora, o que vai acontecer, né? Então, em critérios de investimento, ter esse fundo, essa reserva, tudo que você ganhar agora vai para essa reserva. E na parte mais difícil de educação financeira, pensando no agora, anotar todos os gastos que você tem. O que eu gasto entrou, caiu no cartão de crédito, você já anota. Eu gastei com restaurante, eu gastei com entretenimento, eu gastei com comida, eu gastei com, sei lá, higiene e saúde. E você vê o que você pode cortar e o que você não pode. Por exemplo, gastei esse valor com comida, sei lá, R$ 200. Mas que comida que eu gastei? Eu fui num restaurante para gastar esses R$ 200, um restaurante chique, por exemplo, ou eu, sei lá, comprei no mercado e fiz em casa. Porque é diferente. Comprar no mercado e fazer em casa, você não consegue cortar. Agora, ir num restaurante e gastar ali os R$ 200, pô, você podia ter gastado 30 no mercado. Então, lógico, você não vai se privar de tudo também. Se dá para você não se privar, você Mas acaba consegue sendo uma manter ali. oportunidade, eu acho, né? Como assim? Uma Perdão? oportunidade da pessoa entender que ela de repente pode economizar, né? Porque eu, por exemplo, eu acho que não só eu, mas muitas pessoas que têm essa correria, essa vida louca de reunião e evento, você acaba indo muito em lugares ou pedindo iFood da vida ou indo em restaurantes, né? Só que esse é um Sim. momento mais difícil para você ir no restaurante ou até para se expor. Então, de repente, é aquele momento que você vai no mercado, tenta fazer uma compra, algo mais programado, planejado. Eu acho que todo mundo pensa assim nesse momento, né? E aí eu acho que você acaba descobrindo um novo objetivo aí, eu acho, não é isso? Porque o custo com certeza é menor, né? Inclusive, né? De uma compra planejada do que simplesmente um restaurante ou algo assim todo dia, né? Exato, esse foi um insight legal, cara. E também, nesse momento, é que você vê aquelas despesas que você tem, que são fixas e que você talvez não precisaria. Por exemplo, você compra um carro, você comprou um carro, você está pagando financiamento. Tudo bem, você precisa de um carro, mas precisava ser aquele carro? Precisava ser um carro tão caro? Você precisava ter financiado
é, sei lá, tantas vezes, precisava estar tão longe do financiamento, você não podia ter pagado antes. Então você começa a repensar uns gastos que você teve no passado e se você realmente precisa daquilo. Você, por exemplo, paga uma moradia, uma casa, um aluguel ou financiamento mesmo da casa. Precisava ser uma casa naquele bairro caro, precisava ser é, aquele tamanho de casa, aquele luxo que você precisava, às vezes você não precisava, então você começa a repensar esses gastos. E são coisas fixas que talvez você poderia diminuir, você poderia cortar pela metade às vezes. Então tem esses gastos também. E é uma oportunidade, toda crise é oportunidade, assim como tem ações baratas, tem renda fixa está pagando o que não pagava há 5 anos atrás. É uma oportunidade não só no meio dos investimentos, mas para você se repensar como pessoa, que nem você falou, como empreendedor. É a minha empresa. A minha empresa tem gastos do quê? Eu precisava desses gastos todos. Um monte de empresa agora tendo uma operação digital, né? Tenho certeza que diminuiu os custos com Verdade. locomoção dos funcionários, por exemplo. Muito bacana. E, Raul, agora fala para a gente um pouco sobre essa questão ainda dentro do planejamento, né? Sobre como fazer esse planejamento. Porque, beleza, é importante que eu anote, mas vamos pensar aqui no cara que tem um pequeno negócio, que ele de repente não tem tanto controle disso, um sistema que te ajuda. Qual que seria a orientação que você daria para ele? De repente, um próprio Excel ele já pode fazer isso? Existe algum sistema, algum programa gratuito, algum aplicativo que seja, que ele pode controlar? Porque eu tenho um aplicativo, eu esqueci até o nome dele, que uma vez eu vi que eu achei muito interessante, que ele meio que pegava os meus dados do banco, né? Conforme Aham. eu ia no mercado, passava o cartão, ele entrava como sendo alimentação, e colocava o valor que eu gastei lá. E aí depois eu ia acompanhando o status. Mas eu não sei se esse é o jeito mais certo, pensando num cara que tem uma empresa, por exemplo. Qual que seria essa orientação nesse momento? Porque eu acho que tem muita gente no nosso grupo que tem essa dificuldade hoje, que é de como começar esse controle, né? E que às vezes até É. esquece de anotar, né? O cara que tem uma empresa, é muito importante que ele seja muito organizado, né? Acho que a parte mais importante de empreender é a organização e o planejamento, né? Então é importante que você tenha um Excel, pelo menos um Excel, ou um software especializado, né? Aí vai do que você pode pagar no momento, às vezes a sua empresa já tem, né, um software de fluxo de caixa. Se você for fazer um Excel, eu tenho uma planilha que eu disponibilizo para os meus clientes, uma planilha mais para pessoa física, né? Mas a gente consegue fazer um controle legal e já é separado por categorias. Então, entretenimento, saúde. Então você consegue ter um controle legal. É importante você anotar tudo, você ter metas, né? Não só a meta para a sua empresa, a meta para de faturamento, etc. Mas você ter uma meta de gastos. Então, quanto eu posso gastar por mês? Quanto seria o ideal? Quanto eu posso gastar com cada coisa, com cada categoria? Quanto eu posso gastar com aluguel? Quanto eu posso gastar com manutenção da empresa? Quanto eu posso gastar com funcionário? Quanto eu posso gastar com todas as categorias, né? Então, ter isso bem controlado. E o que a gente costuma fazer é investir no começo do mês. Então, no começo do mês, ao invés de. Agora, na época da crise, claro, não sabemos se vai ser possível fazer isso, né? Mas, quando não estamos em crise, a ideia é, no começo do mês, já repassar algum valor para os investimentos. E com isso você acaba se limitando, né? Você tendo um recurso escasso, você não sai usando esse recurso à torta e à direito, né? Então a ideia é essa, a ideia é se colocar nessa situação, primeiro sair da sua zona de conforto, né? Primeiro sair eu tô gastando com o que eu bem entendo, para eu vou gastar com o essencial, e fazendo isso, fazendo esse investimento no começo do mês, você se força a fazer isso. Uma dica que eu dou legal pro pessoal que está querendo economizar, que não tem muito controle, mas dentro da parte de pessoa física. No começo do mês, sacar o dinheiro que vai usar nos finais de semana, por exemplo.
Então, se o cara vai para balada, vai para restaurante, etc., ao invés dele sair com o cartão, que é ilimitado, ele consegue passar no cartão de crédito quanto ele quiser e ficar pagando por anos depois, ele sacar o dinheiro no começo do mês, eu tenho R$ 500 para gastar com rolê esse mês. Vou sacar os R$ 500 no começo do mês, e aí vou gastando, primeiro final de semana eu tenho 120, segundo final de semana mais 120. Ou então gastou todos os 500 no começo, não vai mais sacar. Vai ficar sem rolê o final do mês inteiro. Vai ficar 3 semanas sem sair. Ninguém mandou gastar os R$ 500 no rolê só. Que legal isso aí, cara. E uma vez eu vi uma reportagem, eu achei muito interessante, que falava da questão do psicológico, né? Você vai me ajudar aí a responder para todo mundo se isso é verdade mesmo. Que era o seguinte, você vai, vou dar um exemplo de um tênis, né? Que geralmente tem tênis aí até de R$ 1.000. Então você está numa loja e você vê um tênis lá caríssimo. E eles falavam da questão psicológica, né? Então se eu estou vendo aquele tênis e de repente eu tiro do meu bolso R$ 1.000, imagina, hein? Teria que ser várias notas de 100 aí, né? E de repente eu tiro em cédula para poder entregar pro rapaz, provavelmente eu vou tremer um pouquinho. Por mais que eu tenha a condição e eu vou ficar um pouco com peso na consciência. Caramba, eu estou pagando R$ 1.000, R$ 600, R$ 500 no tênis. Porém, eles diziam nessa reportagem que se eu tenho um cartão de crédito, é muito provável que eu retire o cartão de crédito da carteira e passe tranquilamente e compre esse tênis. Porque eles falavam que quando o seu cérebro ele vê a nota, ele vê o dinheiro, ele dá uma mensagem mais rápida, né, para dentro de você, ali para o seu cérebro ali, que você está realmente gastando dinheiro. E quando você passa um cartão, ele não tem a mesma percepção. É verdade isso aí? Faz sentido essa reportagem? Não, eu acho que faz sentido total. E até porque quando você tem um cartão de crédito, você é muito rico. Você tem ali R$ 10.000 de limite para você gastar em um dia, se você quiser. Você não tem essa limitação. E a mídia hoje, ela incentiva a gente a consumir. Nada contra, eu acho isso legal. Eu acho legal o vendedor que consegue empurrar um tênis de R$ 1.000 para uma pessoa que não precisa, sabe? O cara que não corre, não tem necessidade nenhuma, acaba levando um tênis de R$ 1.000 por causa da marca, porque Não o é uma vendedor. necessidade ortopédica, né? Nem médica. Não é nem uma necessidade real que a pessoa tem às vezes. Às vezes sim, às vezes o cara, não, eu corro, eu preciso de um tênis de R$ 1.000 porque vai balancear a minha pisada e não sei o quê. Às vezes o cara precisa, e aí ele provavelmente ele vai ter esse dinheiro separado, porque o cara que precisa ele tem essa consciência. Quem não tem é o cara que não precisa, é o cara que está deslumbrado, é o cara que saiu sem se planejar. Então, é para esse cara que o vendedor consegue empurrar, realmente. É esse cara que não pesquisou, é esse cara que está olhando a marca, que está falando, pô, vão achar que eu sou legal se eu comprar um negócio caro pra caramba. E a gente tem meio que a cultura de ostentar. Às vezes a gente ostenta sem nem perceber que a gente está ostentando uma coisa que não é nem necessária. Você nem precisa e você está ali. Então a gente faz muita coisa que a gente não precisa, a gente acaba atrapalhando o nosso orçamento, por não ter esse objetivo futuro, por não ter essa visão de, tipo, pô, quero ser um milionário daqui a 20 anos. Por não ter essa visão e por essa coisa da mídia, né? E do vendedor que quer te empurrar também. Então tem uma série de fatores. E quando você vê a nota, quando você vê ali o dinheiro que você está gastando na sua mão, você está pegando nele, né? Tudo se torna físico. Passa da sua imaginação, daquela coisa virtual, digital, o dígito do meu cartão de crédito, para uma coisa, pô, eu estou colocando meu dinheiro. Tipo, eu trabalhei por essa notinha aqui, trabalhei não sei quantas horas e estou colocando em 1 minuto na mão de alguém para uma coisa que talvez eu não precise. Então você pode Muito legal. acabar nisso. E, Raul, é uma coisa interessante que você comentou que a pessoa ela pode iniciar essa cultura até no Excel, né? Porque, que inclusive, normalmente não há custos, né? Que aquele software que você já tem até uma ferramenta que é open source, que seria daquele LibreOffice, né? LibreOffice, que é o Uhum. novo LibreOffice, que você tem lá o Calc, por exemplo, que é uma ferramenta
é aberta, você pode baixar, procurar aí no Google. Então, eu acho que a pessoa ela pode iniciar hoje, né, fazer esse controle, sem nenhum custo, realmente. Agora, de uma maneira bem didática, assim, o que que você acha que é interessante eu separar? Porque eu tenho a minha vida física, né? Todo empreendedor, todo empresário, antes dele ser um empresário, ele é uma pessoa física, né? Uhum. Então, nessa planilha eu devo incluir os meus custos pessoais, da minha família, da empresa junto. É ideal que eu tenha dois arquivos, né, duas planilhas diferentes. E o que, que é interessante eu separar? Por exemplo, na pessoa física, eu acho que, pelo que você explicou aí, de cara eu preciso separar o que é lazer. Né? Então eu tenho que ter um valor específico para o meu lazer para que eu me planeje durante aquele mês. E se a gente for pensar na pessoa jurídica, né? O que, que de cara ela tem que ter ali também, que é uma premissa para que ela possa separar. E já emendando, para já deixar você falar direto aí, uma coisa que eu acho que é dúvida de muita gente, eu sempre tive essa dúvida também. Existe realmente uma porcentagem do qual eu empresário, preciso separar do faturamento da minha empresa, ou seja, do lucro, né, melhor dizendo. Ou seja, o que nós chamamos de prolabore, né? Que eu acho que você pode explicar melhor do que o que é um prolabore para o empresário. Mas também fechando nessa parte, além do que ele tem que separar no controle, como que seria essa questão? Existe uma porcentagem, sei lá, 30%, 20%, 10% tanto é o lucro da empresa e tanto é o prolabore dele, ou é algo que é específico de cada segmento, por exemplo? Tá. Bom, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, é importante separar tudo, né? É importante separar gastos com tudo. Mas na pessoa jurídica eu acho que é mais crítico. Na pessoa jurídica, é importante separar cada detalhe. Porque na pessoa física eu falo, entretenimento, porque é um exemplo de uma coisa que a gente pode cortar fácil, né? Mas na empresa a gente não tem uma coisa que a gente pode cortar fácil. Tudo que existe na empresa de gasto é necessário, tem um objetivo. Então na empresa é mais legal a gente fazer um controle de que retorno aquilo está me dando, né? Então, qual que é o ROI do investimento que eu estou fazendo, né? Qual que é o retorno sobre o investimento que eu fiz em cada área? Marketing. Eu tenho algumas ações de marketing. Vamos dizer que a gente faz marketing digital. Eu pago um site, sei lá, pago um menino para fazer os conteúdos do site e eu pago alguém para fazer o design. Quantos clientes aquilo me trouxe? Quanto aquilo me trouxe de faturamento? É difícil fazer essa conta. Mas, no final do mês, a gente tem que ter essa noção. Porque daí a gente tira do que está dando menos retorno e coloca no que está dando mais retorno. Dentro da empresa, isso. Né? E é importante ter uma visão de longo prazo dentro da empresa também. Então, quando se fala de Prolabore, o que os especialistas sugerem para a gente retirar o mínimo possível de Prolabore. Então, o tanto que a gente usa para viver essencialmente. Que a gente pode cortar de gastos máximo. Lógico, você não vai ficar se privando de um monte de coisas, né? Você é um empresário, você é bem-sucedido. Mas o caixa da empresa é o caixa da empresa e o seu caixa é o seu caixa. Então, separe. Uma porcentagem do lucro é difícil a gente falar. Tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Uma porcentagem de quanto você ganha, você vai guardar? Não sei. Às vezes pode ser 1%, pode ser 10%, pode ser, sei lá, 50%. Depende do seu objetivo, do quanto você ganha, quanto você lucra. Quando a gente fala de educação financeira, o importante é a gente saber que a gente não quer trabalhar para o resto da vida, a gente não vai, a gente não consegue trabalhar para o resto da vida. Então a gente tem que poupar o máximo que a gente consegue hoje e investir da melhor maneira possível para obter o melhor rendimento. E lá na frente poder viver desses rendimentos. E a pessoa jurídica ela é uma extensão da sua pessoa física. Se você tem sócios, ela é uma extensão da pessoa física de todos os sócios.
Então, o patrimônio da pessoa jurídica vai impactar no seu patrimônio de pessoa física. Então, sempre que você abre mão de retirar um prolabore maior, você está investindo na sua empresa. Você vai investir, não sei, em marketing, vai investir no setor comercial, vai investir em funcionários. Você está colocando dinheiro na empresa e você está aumentando o capital dela teoricamente. Porque se ela começar a faturar mais, lucrar mais, essa empresa vai ser patrimônio seu. Ter uma empresa é muito delicado porque ela é a modalidade de investimento mais arriscada hoje em dia. Para você ter uma ideia, ela só perde para operar em bolsa com dinheiro emprestado. Você ter uma empresa é mais arriscado do que você comprar uma ação na bolsa, por exemplo. Não. Porque a ação da bolsa, você só está colocando o seu dinheiro e escolhendo a ação. Ela geralmente é uma empresa consolidada, porque para ela estar aberta em bolsa, ela já tem que ter um histórico, digamos que vencedor. E ela muitas vezes já tem lucro, ela aumenta patrimônio todo ano, às vezes não, mas tem uma equipe já escolhida, selecionada para trabalhar para aquele propósito. Enquanto quando você abre uma empresa, além de você estar exposto a riscos externos, que é o que você está exposto na ação, por exemplo, você está exposto a um risco seu. Você é capaz o suficiente para a gente espera, lógico, que a pessoa seja, mas se você não trabalhar, você não vai ter o lucro que a empresa vai te proporcionar. Então, ela é um risco onde você arrisca o seu tempo, você arrisca as suas horas e você arrisca o seu patrimônio, não só o seu patrimônio. Então, é mais arriscado do que uma operação em bolsa, por exemplo. Isso que você falou é bem interessante, porque duas coisas que eu achei interessante. A primeira é que então significa que se eu tenho até sócio, etc., é uma extensão da pessoa física. Eu acho que isso faz muito sentido. E uma outra coisa, essa questão do risco, né? Muitas pessoas falam que empreender é um risco. Realmente eu acredito nisso. E como que eu poderia separar, considerando que eu estou fazendo esse controle certinho e tal, como que eu deveria separar as funções na empresa? Porque eu acho, né, você que é o especialista aqui que vai nos dizer, mas eu vou repassar uma opinião minha. Eu acho que é importante você separar a função do sócio. Ó, o João, eu tenho um sócio, o João e a Maria. Então, o João ele vai cuidar da parte financeira, do caixa da empresa, né? Resumidamente, fazendo todo esse controle que você está ensinando para a gente. E aí a Maria vai cuidar da parte, por exemplo, de publicidade, a parte mais gestão de pessoas, com a equipe da empresa e etc. É importante fazer isso mesmo? Importante. Com certeza. O sócio, ele é um empregado que teoricamente trabalha de graça. Hoje, né? Dinheiro no futuro vale mais do que dinheiro hoje. Porque a gente tem o fator incerteza, a gente tem o fator risco. Então, quando você tem um sócio, quando você trabalha na sua empresa, você está pensando no futuro, você não está pensando no hoje. Então, o sócio ele é alguém que trabalha. Se ele é um sócio que só coloca dinheiro, ele está meio que comprando uma parte do risco. Mas ele não está fazendo esse trabalho de graça também. Então, quando você tem uma empresa e você tem alguns sócios, se todos os sócios não trabalham, um dos sócios trabalha mais do que os outros sócios. Ou os sócios compensam os sócios que não trabalham. Que é o que acontece com as ações. Entendi. As pessoas estão compensando a gente que está colocando dinheiro na empresa. As pessoas da empresa. E tudo bem, porque a gente não recebe um dividendo, um prolabore tão significante quanto as pessoas que realmente trabalham na empresa. Pessoas que têm ali uma porcentagem maior da empresa. Então é Entendi. muito importante que todos os sócios trabalhem. E tenha essa divisão de cada sócio fazer alguma coisa e os sócios se agregarem, porque você não contrata 2 diretores de marketing para sua empresa. Você contrata um diretor só.
Você não contrata dois gerentes de produção. Você vai ter um gerente só. Até porque senão é, vai ficar uma competição, vai ficar um manda, desmanda, e a gente não pode ter isso dentro de uma empresa. Então é muito importante que todos os sócios trabalhem e todos os sócios tenham essa visão de longo prazo de não saquear os cofres da empresa. Não pegar um prolabore maior do que necessita, do que precisa. Tem que ser muito combinado, é uma questão muito delicada, porque são pessoas, e quando você tem uma divisão dentro de uma empresa, alguém pode ganhar mais do que outra pessoa. Então, é muito Bacana. importante ter isso no papel, ter isso bem definido em contrato, as funções de cada sócio e as expectativas dele. É bom estar com as expectativas alinhadas. Uma coisa que eu já tive um sócio, né? E uma coisa que eu fazia, primeiro, a questão de delegar função. É claro que a gente, eu acho que trabalha muito para quem tem sócio ou não. Às vezes nós assumimos apenas, não é duas funções, é 10 funções, né? Porque no começo, principalmente, é muito difícil. Então você tem que cuidar das finanças, cuidar da divulgação do seu negócio, vender, porque no final da história, se você não vende, não tem caixa, né? Uhum. Só que o que eu fazia? Eu, na ocasião, eu tinha ficado com a parte financeira e esse meu sócio era muito bom na parte de publicidade, na parte de propaganda, marketing, né? Eu também tinha esse conhecimento. Só que eu tive essa, que nem você falou, essa visão de entender que se nós dois fôssemos assumir exatamente a mesma função, seria um pouco difícil, talvez nem por uma competitividade nossa, mas por deixar de lado alguma outra função muito importante também, porque a empresa ela tem muitas funções importantes. Então, eu cuidava do financeiro, porém, não é o fato de eu cuidar do financeiro que esse outro sócio ele não era, que nem você falou, não era alinhado a ele, né? Então, toda segunda-feira de manhã havia uma reunião, algo rápido, e aí eu sugiro a todos vocês, empresários do grupo, e para quem está ao vivo aqui agora, existe uma técnica, que é uma técnica japonesa, que chama Genba. Não sei se o Raul conhece. Esse Genba é o seguinte, é quando você faz média de 30 minutos, 20 minutos, como se fosse um brainstorm. Você vai passar algumas ações do dia apenas. Então, eu fazia muito isso com ele, não precisa nem ser videoconferência, pode ser até um celular, uma ligação. Quantas e quantas vezes no carro dirigindo eu falava com ele no Viva Voz, claro, né? Mas algo rápido. E também no final do mês. Então, no final do mês eu sempre mostrava o caixa, explicava como que nós estamos e qual que é o objetivo para ser feito. Você acha que esse é o caminho? É interessante fazer esse planejamento, separando, delegando a função e também, se possível, no final do mês, poder ali fazer um fechamento mesmo, né? Onde você possa separar os custos e apresentar para o sócio? Eu acho que com certeza o sócio ele está se arriscando junto com a empresa, né? Então acho que todos os sócios têm que saber, não só o sócio, mas o funcionário também, porque tem funcionário que trabalha como sócio, tem funcionário que não está preocupado com quanto está ganhando hoje, está abrindo mão ali de poder ganhar mais em uma outra empresa porque acredita na sua empresa. Então eu acho que é muito válido ser muito transparente com relação a isso. E você falou um negócio interessante, com relação a passar as tarefas do dia. Isso é muito legal, não só para as pessoas jurídicas, mas para as pessoas físicas também. O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer esse mês, né? O que eu vou fazer esse ano, o que eu vou fazer em 5 anos. Eu quero ter esse mesmo emprego daqui a 5, 10 anos, e a empresa é a mesma coisa. Eu quero ter essa mesma linha de atuação na minha empresa daqui a 5, 10 anos, o que vai acontecer no mercado, para onde a gente está indo, como a economia está mudando. Então, o empresário, além de ter que trabalhar para caramba, igual você falou, né? Ele tem que ter essa ideia de tudo, essa visão de tudo. E, e isso de passar as tarefas no começo do dia ajuda muito, principalmente para mim. Porque quando você tem uma empresa, você não está vendo o futuro, você não está vendo quanto você vai ganhar
daqui a 2 meses, 3 meses. Às vezes você nem está ganhando, às vezes você vai ganhar só daqui a um ano, que você vai ter que começar a ter payoff do que você investiu. Então, você vê as tarefas que você concluiu e as tarefas que você tem para fazer é muito interessante porque te motiva no dia a dia. E do mesmo jeito que a tabela essa planilha de controle de gastos vai te motivar a guardar dinheiro hoje, pensando no amanhã. Hoje você vai guardar ali os seus, sei lá, R$ 1.000 por mês, se conseguir, é um absurdo, perto do que o médio do brasileiro ganha hoje, né? E você vai olhar, putz, esse mês eu guardei R$ 1.000. Eu tenho a meta de estar com tanto no final do ano, tenho meta de ter guardado tanto. E você olhando hoje, te ajuda. Você repassando, quanto eu gastei, eu preencho a minha planilha de controle de gasto toda semana. E tem semana que eu fico triste quando eu termino de preencher a planilha, porque eu falo, putz, eu gastei muito e eu podia não ter gastado tudo isso, sabe? E tem dia que eu fico feliz, então me motiva e me faz correr atrás, né? Então você tá Que ali bacana. constantemente com o controle do que você está fazendo ajuda muito. É muito interessante. Interessantíssimo. Do que você está falando aí, uma coisa importante, eu acho que é quando você separa também, né? Essa questão que a gente falou do cartão, que você comentou no início do cartão, tem também uma outra técnica aí que a gente fala que é a semente da necessidade, né? Comparando a semente da esperança. Eu não sei se você já ouviu falar disso e também serve para vocês aí. Qual que seria a diferença, né? Então fala da história de quando a pessoa ela de repente quer vender sapato, por exemplo, né? Então se ela vai vender um sapato normal, né, por exemplo, ela tem uma demanda, ou melhor, ela não sabe dessa demanda, né? Então ela simplesmente vai lá, passa o cartão, entra naquilo que você falou, né, do psicológico, porque ela tá rica naquele momento, né? Então ela passou o cartão, comprou um monte de sapato e tem um sapato para vender. Porém, em algum momento ela vai ter que pagar, né? Essa fatura, né? Enfim, essa compra. E aí, como é que faz se ela não vendeu tudo? Né? Esse é o que é chamado da esperança. E aí tem um outro que é o chamado da necessidade, que seria o quê? Seria quando você usa uma tecnologia, né? Então, que nem você falou da questão da necessidade. Então, de repente a pessoa ela pode usar uma foto, ou até mesmo ter ela mesma, né? Ter um dos modelos, ou usar um catálogo, algo do tipo, onde primeiro ela faz ali os pedidos, né? Para depois ela apenas buscar exatamente aquela necessidade, ou seja, aquilo que ela sabe que ela vai trazer, vai vender e não vai ter esse problema. Esse equilíbrio, né, Raul? Acho que é importante. Né? É, não é sempre que uma empresa consegue fazer isso, né? Tem empresa que Difícil. trabalha com esse processo aí de dropshipping, né? Mas não é sempre que O que, que dá. Às vezes o seria cara... o dropshipping? O dropshipping é quando você vende, para quem não sabe, né? Eu sei que você conhece bastante esse conceito. É quando você não vende, quando você vende alguma coisa antes de você ter. Então você vendeu por catálogo ali, e aí a pessoa pagou, e aí você vai buscar. Perfeito. Não é todo negócio que consegue usar esse modelo, né? Por exemplo, se você é um restaurante, a pessoa está ali para comer na hora. Você não vai conseguir comprar a comida na hora que ela fizer o pedido, voltar com a comida, fazer, preparar e servir ela. Então você vai ter que ter ali uma média de quanto você gasta de matéria-prima todo dia. Então é muito importante você ter esse controle de quanto eu gasto de matéria-prima, quanto eu tenho de capital de giro, quanto está sendo consumido em média. Então isso é muito importante você ter essa métrica. E nas finanças pessoais também. Eu não fico me privando, por exemplo, de saúde, higiene. Eu tinha uma média, quando eu comecei a fazer meu controle, eu peguei os últimos 3 anos, eu vi quanto eu gastava em média por mês com farmácia. Que era sabonete, escova de dente. Eu não vou ficar sem essas coisas, desodorante. Então, fazer essa média. Quanto em média eu gasto por mês com essa categoria, com isso? E a mesma coisa para entretenimento. Eu fui ver quanto em média eu gastava com entretenimento por mês.
E daí eu falei, putz, eu não preciso de tudo isso, então eu vou diminuir a minha média. E aí eu consegui ter esse controle melhor. Então é muito importante você ter o controle. Quem não anota, quem não controla, não consegue gerenciar, né? Acho que é uma frase do Peter Drucker. Não sei se você já leu esses livros desse cara. Sim, sim. A gente traduzindo para cá, geralmente, numa frase que é bem dita, é quem não mede, né? Quem não mede não gerencia. Exato, quem não mede não gerencia. Então a ideia é medir o máximo que você conseguir e controlar o máximo que você conseguir. E só uma coisa que eu queria falar. Aproveita, eu ia até, já até abrindo para você que a gente está caminhando para o final, e aí eu ia já até te dar esse recado para que você pudesse extrapolar tudo que você tem aí para passar para a gente. Legal. Uma coisa que eu gosto de falar para os meus clientes, assim, quando começam a investir comigo, principalmente para os clientes que não têm muita grana, que estão ali trabalhando por um salário médio, sim, média salarial, que você não precisa ser uma pessoa que ganha um salário extraordinário para você ter uma vida bem legal no futuro, para você ter uma condição de vida bacana, assim, tipo, de você ser milionário, você ter 2 milhões, 3 milhões na conta, viver de renda. Uma pessoa que é bem organizada, bem regrada, com um salário normal, tipo, sei lá, lógico, não dá para você ganhar muito pouco, mas se tiver um salário normal acima de 5 mil reais, você já consegue, investindo direito, ter um retorno no futuro de até 3 milhões na sua conta, 2 milhões na sua conta. Então eu queria dar esse lampejo para as pessoas Olha aí. que estão hoje na luta. Não, então não é só o BBB, né? Também tem essa possibilidade do milhão. Como é que é? Exato, O exato. BBB não é só por esse caminho, também tem essa possibilidade de você. Exato. Quando você guarda dinheiro, quando você é regrado, você consegue ter uma situação bem legal Não, no e é legal futuro. você falar isso, porque eu acho que tem gente que, mesmo que nem você comentou no Prolabora, eu acho que, meu, a pessoa ela fica com esse medo também, né? Ai, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Só que é importante ter o seu auxílio, né? É importante ter as suas dicas e também seguir o que você tá falando, né? Senão não adianta nada também. Né, eu tenho cliente teimoso, tenho cliente que não faz nada que eu falo, aí depois vem brigar comigo. Fala, pô, meu investimento não rendeu nada. Eu falo, pô, mas você não fez o que eu falei, cara. Como que eu vou fazer milagre aqui? Então, vai muito da pessoa estudar, ter a humildade de ir se especializar e perguntar para alguém e escutar, não só perguntar, mas escutar o que a pessoa tem para falar, a pessoa que já passou pelo que você está passando, o especialista da área que você está estudando. Então, ter essa humildade de se especializar, de estudar, né? Entendi. E Raul, fala um pouquinho do nosso grupo, você que está lá e também pôde acessar ontem, né? O portal, quando foi o primeiro dia, né? Teve já Legal. uma live lá que você viu, teve a primeira aula lá em cima também disponível, né? E o que você achou desse primeiro dia e qual que é a sua expectativa pro pessoal aí? Primeiro eu queria te parabenizar, cara, porque eu acho um projeto muito legal, enquanto está todo mundo com medo da crise, todo mundo se sentindo mal, se martirizando pela crise, se sentindo coitado, você está puxando um projeto bem legal de ajudar os empresários, de trazer conhecimento. Lógico, a gente tem que pensar na gente também, né? E com certeza está trazendo um tráfego para o seu canal e merecido. Mas eu achei muito legal, parabéns pela iniciativa. O portal é tranquilo, é fácil de acessar, é só clicar nesse link aí, Que tá no Money grupo, né? Instante, né? Entrar no grupo, Opa, caiu aqui o meu pedestal. se colocar lá os dados, e-mail, telefone, e vai ter acesso lá, consegue ver as lives. A live de ontem eu assisti quase inteira, eu só não consegui ver o finalzinho. Cara, eu achei muito legal. É muito interessante essa história de ter a dança, que é uma coisa do entretenimento, não só como entretenimento, mas também como
uma ferramenta da saúde, né? Porque no final das contas é isso, né? A gente está fazendo exercício, a gente está se divertindo. E muito legal isso no ramo empresarial também. Achei muito interessante e eu tenho certeza que vai trazer benefícios para todo mundo essa iniciativa sua aí. Tanto Obrigado. para quem está Eu, assistindo. eu Pode achei falar. bacana que hoje a nossa live foi até pessoal também, né? Então você está dando muitas dicas para. Porque não adianta também a pessoa ela se organizar lá no negócio dela e esquecer do pessoal ou vice-versa, né? São dois caminhos aí, né? Sim, não, é muito importante pensar em si. Ser um pouco egoísta, principalmente nesse, nessa visão empresarial. Você está trabalhando para você. A empresa é uma extensão sua, por bem ou por mal, né? Então, você vai sofrer junto com ela, como você vai colher, os frutos de uma boa administração. E a mesma coisa para você. Se você saquear os frutos da sua empresa hoje, sua empresa não vai ter nada amanhã. Então, é muito importante ter essa visão de eu sou parte da empresa, realmente. Eu, como pessoa, sou parte da empresa. Hum. E só recapitulando, principalmente vocês que estão aqui ao vivo, né? Quem está aqui agora, para relembrar, né? Como que eu faço para poder depois assistir a gravação e todo esse conteúdo que o Raul falou? Porque aí você tem um portal onde você tem o curso, uma liberação todo dia, né? De aula, tem o grupo lá também que nós estamos, tem esse ao vivo aqui todo dia. Como que eu faço para poder participar de tudo isso e aprender mais? Se você clicar no perfil, no meu perfil, e clicar no link que tem abaixo, no link da bio, né, que o pessoal fala, vai ter a opção, que é a primeira opção, que você clicou, a primeira opção está escrito Grupo Empresários Online. Então você clicou lá, já abre a página para você poder fazer a sua inscrição e depois ele já libera direto para você poder ter acesso a todo o conteúdo. Eu acho que nem o Raul, você tem que aproveitar o momento. E é um momento que você tem que aproveitar, inclusive, para se reciclar também, né, Raul? E aí, para a gente poder fechar, primeiro agradecer vocês que estão aí também. Eu gostaria que vocês fizessem esse cadastro, clique no link da bio, faça se inscreva, né? Porque aí você vai ter acesso também para vivenciar o dia a dia. O Raul está no grupo. Tem muitas pessoas que tiram dúvidas e aí o Raul pode também ajudar no dia a dia, né? Daqui para frente. E Raul, para fechar, então, em resumo, você disse que não é o momento, ou como que seria esse momento para novos investimentos. Cara, é o momento para quem já tinha um planejamento de investimento continuar naquele planejamento. Então, a renda variável caiu bastante, as ações caíram bastante. Se você tinha ações, se você não estava com mais ações do que você deveria estar, é o momento para comprar. Ou se você tem aquele dinheiro guardado, que você estava há muito tempo já pensando, puta, eu queria investir esse dinheiro, eu queria fazer alguma coisa com ele, eu queria fazer alguma coisa rentável, e você nunca tinha parado para investir, agora é a melhor hora que você vai encontrar, porque as ações estão baratas, a renda fixa está pagando o que não pagava há 5 anos, está pagando muito bem. Então agora é oportunidade. Com toda a crise tem oportunidade também. Então, se você não tem uma carteira montada, se você tem um dinheiro guardado, agora é a hora. Agora, se você só tem aquele fundo de emergência, dá para investir também, mas é igual eu te falei, não é hora de arriscar, é hora de manter o pé no chão e gastar esse dinheiro aos poucos ao longo da crise, com o que precisar. Se der para conseguir ganhar algum dinheiro durante a crise, ótimo, mas sem correr riscos. A gente não sabe o dia de amanhã, ainda mais agora. Tá? E Raul, você comentou da sua planilha. Você consegue disponibilizar no grupo para quem se inscreveu, para quem está lá dentro do grupo? Com certeza. Passar essa planilha. Eu vou ver se eu deixo no Google Sheets, que é mais democrático, Oh, né? legal. Aí todo mundo acessa de graça. Aí Opa, olha sabe. aí.
Ganhamos um presente aí. Vai ser muito bom, né, você disponibilizar, porque você até disse que está falando ali mais da parte física, mas eu acho que nem você falou, é o início, né? Se a pessoa até ela, inclusive, fazer bem feito ali, eu acho que fica mais fácil para ela poder espelhar, né, no modelo É, da empresa. eu tenho alguns clientes que têm a pessoa jurídica e a pessoa física investindo comigo. E nesses Olha, clientes todos, eu tenho esse padrão do cliente ter o dinheiro da pessoa jurídica como uma extensão do próprio dinheiro. Então, a gente faz a diversificação da carteira como se fosse uma coisa só, a gente trata como se fosse uma coisa só, entendeu? É uma extensão do próprio dinheiro. muito bom. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos cobrar do Raul, mas quem está no grupo, quem não está, corre lá no link da bio, já entra agora. Primeira opção, quando você clicou no link, e o Raul vai disponibilizar lá no grupo o link direto do Google Sheets lá para você poder baixar. E aí é legal que você pode baixar, compartilhar também com, de repente, quem tem na família, né, ou, enfim, sócio, algo do tipo, para poder compartilhar. Raul, então é isso, cara. Muito obrigado. Espero que você amanhã também esteja participando aqui também, tendo a oportunidade de perguntar, inclusive, também, né? Legal. E qual que é o recado final aí que você deixa pro pessoal? Eu queria frisar bem essa questão do momento, que a gente está no momento onde quem não está investindo, quem tem essa reserva de risco, não é hora de arriscar, né, essa reserva de emergência. Frisar que é a hora de fazer investimentos para quem tem o dinheiro, quem está bem e estava pensando em fazer isso, agora é a hora, aproveite a Não para, pode oportunidade. continuar. Quem se Aproveite, planejou. aproveite a oportunidade agora e frisar bem a questão de que você não precisa ter um salário astronômico, você não precisa ser o maior empresário do mundo, Bill Gates, para você ser um milionário. Você pode, com um salário de uma empresa, de assalariado, juntando, guardando, sendo regrado, um dia ter, daqui a 20 anos, não estou falando amanhã, daqui a um dia, daqui a um ano, não, daqui a 20 anos, numa visão de longo prazo, ter uma grana bem legal para te dar uma condição de vida bem legal, bem confortável no futuro. Muito legal. Beleza, então, Raul. Muito obrigado. Show. O pessoal tá gostando aí. Não esqueçam, pessoal, de se inscreverem lá no link para poder ter a oportunidade de falar com o Raul, tirar dúvidas. E tem outros, né? Tem outros especialistas também, né? Ontem o Raul mesmo falou do exemplo da dança. Vai ter marketing, tem cara do marketing também. Vai ter área de beleza, que é da área de beleza. Enfim, tem muita coisa boa ainda aí. Raul, muito obrigado. Um bom dia para você. Corre lá então para poder participar na aula 2, que é às 8 horas, né? Que disponibiliza a aula 2. Também vai estar disponibilizado a live. Quem perdeu a aula de ontem não tem problema, e nem também a live de ontem, porque está tudo lá dentro. O Raul viu, né, Raul? Fica tudo lá salvo, tudo gravado. Então dá tempo a pessoa correr lá e assistir desde ontem toda a maratona de toda a semana. Muito obrigado, um abração para você, sucesso. E vamos lá, vamos continuar e, se possível, ainda fazer os investimentos. Só que eu acho que nesse primeiro momento, para quem ainda não está acostumado ou planejado para isso, a planilha, eu acho que é o caminho, né? É a planilha, porque é ali que você faz esse controle e já esse planejamento. Até para você também já ir aproveitando para se acostumar com isso, né? Porque deveria ser o correto, né? E quando passar esse momento, acho que fica mais fácil para poder entrar nas ações e te procurar e te chamar lá no grupo para poder pedir orientações corretas. Eu acho que é um dever nosso procurar o Raul, porque o Raul ele vai com certeza direcionar a gente para o caminho mais correto aí. Até hoje, inclusive, e principalmente depois, quando voltar a movimentar naturalmente, né, o mercado. Então é isso. Obrigado, Raul. Obrigado, Rony, valeu. Muito legal a iniciativa. E não se esqueçam que essa crise vai passar. É uma crise de Como 3 meses todas a as um outras, ano.
igual às outras num horizonte de 20, 30 anos. Então, não se desespere. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço.